Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Espírito Santo, continue movendo neste lugar. Tu tens liberdade. Tu tens toda a liberdade. O que nós mais desejamos é a tua presença. O que nós mais desejamos é ser transformados. Cada um. O Senhor conhece. O Senhor sabe. Todos nós precisamos ser tocados, ser transformados. Cada um precisa do toque do Senhor, do toque da tua presença. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, move. Tu tens liberdade. Te adoramos, Senhor. Perceba a presença do Espírito Santo. Não saia daqui da mesma forma que você chegou. Se renda, se entregue. Que a presença do Senhor mova em nosso meio, em nosso coração. Há uma palavra de Deus para a igreja brasileira. De não termos nenhum outro ídolo, nenhuma idolatria no nosso coração. E para conservarmos o nosso coração em humildade e amor. Não ter nenhum outro ídolo, conservarmos o nosso coração em humildade e amor. Amor. Uma igreja cheia do amor de Deus. Feche seus olhos. Verifique isso. Não cabe no nosso coração nenhum outro Deus. O nosso coração é só dele. O altar do nosso coração é só dele. E agora, consagre a sua vida, renove a sua aliança e diga: o meu coração é só teu. É só teu. Meu coração é só teu. Ó Senhor, nos dê um coração manso e humilde, cheio do teu amor, cheio do teu amor. Aleluia. Queria que você olhasse para o irmão, para a pessoa que está do seu lado, dê um abraço nele, nela, diga: que bom que você está aqui, que o amor do Senhor te console, te ajude, te encha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos assentar. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse dia, para essa semana e para essa quarta-feira, que ela vem sempre, né, com essa palavra profética, é que somos fortalecidos. E eu quero começar lendo 2 Coríntios 12, versículo 9, que diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na
fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos dizer, porque quando sou fraco, é que sou forte. E é muito incrível. Pelo que sinto prazer, aqui é o apóstolo Paulo dizendo que ele sentia prazer nas fraquezas. E quantas vezes nós nos sentimos fracos? E às vezes nós escondemos, disfarçamos, não queremos tocar no assunto, tentamos de alguma forma blefar e se mostrar forte, mas é tão bom quando a gente encara as nossas próprias vulnerabilidades, quando a gente encara aquilo que nos enfraquece. E quantas vezes nós não entendemos que nessa fraqueza Ele está cortando orgulho da nossa vida, arrogância. Quantas vezes Ele está trabalhando em nós, não é o ouro que é purificado no fogo do Senhor, e vem as limitações, vem as desilusões, vem aquele sentimento de impotência, de não dar conta de mudar uma situação, de não ter uma resposta, de não saber o que dizer, somente esperar. Mas o nosso Senhor, o nosso Deus, é um Deus de amor, e Ele nos fortalece. E hoje, no meu período de oração, eu gosto demais de orar o livro de Efésios, e eu quero, com vocês, falar sobre esse capítulo 3, alguns versículos, e nós juntos sermos fortalecidos pelo Senhor, através da sua palavra. E esse momento aqui, ele é muito precioso para nós como igreja, porque nós estamos sendo edificados. Nós estamos sendo edificados. O momento da pregação é para a edificação da igreja. A palavra profética é para que a igreja seja orientada, que ela não viva no engano, que ela seja fortalecida. E eu quero começar com o versículo 14 e 15 do capítulo 3 de Efésios, que diz assim: por esta causa me ponho de joelhos. Algumas versões diz, por vocês, pela pregação do evangelho, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui, apóstolo Paulo mostrando a paternidade do Senhor. Por causa de vós. E ele era muito transparente. Ele falava com as pessoas aquilo que ele estava sentindo, se ele estava fraco, se ele estava vivendo alguma situação inusitada e difícil, ele conversava. Teve uma vez que ele apanhou tanto que ele foi dado como morto. E ele foi jogado do lado de fora da cidade. E os irmãos, os seus discípulos, reuniram em volta dele e oraram. E aquela oração fortaleceu.
E aquela oração tirou ele daquele lugar de morte, moribundo. E foi os irmãos. E ele vem e ora por vossa causa. Eu oro porque o Pai toma o nome de toda a família, assim no céu como na terra. E ele está dizendo, esse amor, esse poder do Senhor, do Pai, nos torna irmãos, nos torna uma família. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. E a gente percebe que Deus, Ele, em toda a sua criação, Ele é o arquétipo dessa bondade, dessa paternidade, desse fluir da criação, onde mostra a família, Pai, Filho, Espírito Santo, unidos, em unidade. Por causa de vocês, nós estamos aqui para que Deus seja mostrado como Pai na sua vida. Por vossa causa, eu me ponho de joelhos para que Deus se mostre a você como Pai, e não como uma religião, e não como uma campanha, e não como um objeto, e não como algo que é difícil de alcançar. Mas por vossa causa, eu me coloco de joelhos para que vocês sejam colocados num lugar de pertencimento. De pertencimento. Oh, Senhor. O versículo 16, coloque por favor. Para que segundo a sua riqueza, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. As pessoas que fazem a academia, elas sabem e elas vão diariamente, e elas têm uma rotina, e elas buscam um condicionamento físico, ter a sua musculatura fortalecida, precisa estar ali naquela rotina e naquela continuidade. O seu corpo físico precisa do alimento para ser fortalecido. E aqui ele está dizendo, eu me coloco de joelhos em oração para que você conheça o Pai. E eu me coloco à disposição também para que você conheça a riqueza da glória do Senhor. E conceda que você seja fortalecido no poder de Deus. E isso no homem interior. O seu corpo físico precisa do alimento físico. E o seu homem interior precisa do Espírito de Cristo. Fala assim, o meu espírito precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo. É assim que nós vamos sendo fortalecidos dia a dia, porque os dias são maus. As angústias, as perseguições, as lutas, porque esse homem diz, eu tenho como alegria, como prazer, passar por situações angustiantes, por situações difíceis. Eu entendi, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vocês acham que é algo normal de alguém falar? Responde, é normal alguém falar, eu estou tão alegre que eu estou passando por uma tribulação, eu estou feliz, estou saltando de alegria, porque eu estou passando um problema. Oiê, me ajudem a pregar, por favor. Por que que esse homem, ele diz, eu tenho prazer nos problemas, nas situações adversas, nas tribulações? Como que ele consegue falar isso? Como? Por causa que ele é fortalecido no poder de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Não, você não compreendeu. Você poderá ser fortalecido no poder de Deus, e isso no seu espírito, através do Espírito Santo. E a alegria do Senhor é a nossa força.
é a nossa força. Oh, Senhor! Agora pensa, segundo a sua riqueza em glória. Nós não podemos ser pobres de marré-marré. Fala assim, você... Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você é uma pessoa muito bem sucedida. Aí agora as pessoas acham que vai melhorar. Fala assim, você é uma pessoa rica. Me empresta um dinheiro aí. Queridos, nós vamos emprestar e não tomaremos emprestado. Não. Fala assim comigo, Vamos lá. Gente, eu queria que vocês prestassem atenção. Segundo a sua riqueza em glória. Riqueza em glória. Não é qualquer riqueza. As nações estão de olho no Brasil por causa da riqueza do Brasil. E eu vou te falar uma coisa, tem riqueza para todo mundo, inclusive para você. Então vamos dizer assim, eu sou uma pessoa bem-sucedida, próspera, feliz, alegre. A glória do Senhor, o poder de Deus está na minha vida. É verdade. Diz assim, eu emprestarei e não tomarei emprestado. Aí, né, aquele dia que eu vi aquele anúncio lá no Facebook, pelo amor de Deus, alguém me fala um agiota crente que não mata. Eu não esqueço desse dia, gente, eu fiquei rindo, mas coitada da pessoa. Me fala, gente, acha um agiota crente que não mata ninguém. Meu Deus. Ela falou que não vai pagar, não vai aparecer. Abre as suas mãos assim, ó. Que o Senhor possa colocar os tesouros dele. Que ele possa abrir o seu tesouro. O seu bom tesouro. Ele dá a chuva. Ele dá o sol. Ele dá a semente. Ele dá o solo. Ele dá o crescimento. Ele dá a fartura. Ele é um Deus que multiplica. Ele é um Deus que multiplica. Quantos recebem? Pode continuar aí. Eu era criança e lá na fazenda do meu pai tinha muita jabuticaba. Aí os irmãos, quando me amam e vê uma jabuticaba boa, gente, mas tem que ser a jabuticaba boa, no ponto. Aí eles trazem para mim. Aí eu falo, Jesus, o Senhor me ama. Jesus me ama. A hora que alguém aparece com a jabuticaba. Aí meu maridinho esses dias foi lá na casa da sua sogra, né, Alessandra? Mas trouxe, gente, uma sacola. Eu falei, me dá. Meu Deus, parece que eu sou tão egoísta com a jabuticaba. Não, eu estou melhorando. Enfim, amados, aí eu não almoço, eu como jabuticaba, chupo jabuticaba. Aí, o meu pai, a gente morava e frequentava a igreja muito grande, pertencia à igreja muito grande. E aí o meu pai chegou um dia lá que os pés de jabuticaba eram mais de 30 pés, é muito pé de jabuticaba. E ele chegou lá na igreja e falou assim, olha, meus amados, pode ir lá para a fazenda que está cheio de jabuticaba. Que absurdo. E eu, assim, menina, perto dele, né? Aí fomos para a fazenda, e lá a gente mora assim, no vale, assim, fica a fazenda, a casa, o curral, fica tudo embaixo, assim, e a gente vê a estrada. Quando chegou no domingo à tarde, desceu o ônibus, desceu o caminhão, desceu o carro e não parava. Aí eu falava, olha lá, ó,
que é aquilo? Vai acabar com as minhas jabuticabas, gente? Ai, é demais. Pai, por que o Senhor foi chamar o povo publicamente? O que é isso? Não tem jabuticaba para esse tanto de gente. E desceu gente. E eles levaram o balde. Eu falei assim, que absurdo. Papai falou só para vir chupar. E aí, balde. Eu falei, mas o que é isso? Não é desse jeito, não. E aí eu fiquei triste, amados. Porque esse povo subia no pé, derrubava e saía, mas com baldes cheios de jabuticaba, mas coisa assim grande. Eu falei, será que vai vender? Deve vender, porque não pode, ninguém chupa esse tanto de jabuticaba. Ajuda. Amados, eu fiquei tão contrariada, mas eu falei assim, vamos ver a hora que esse povo foi embora. Gente, o povo foi embora à tardezinha, mas à noitinha mesmo. E eu corri lá para o pomar, onde estavam os pés de jabuticaba. Vou lá ver. Gente, quando eu cheguei, os pés estavam pretinhos, mas tinha tanta jabuticaba, que eu falei assim, que é isso? O Senhor falou assim, eu sou farturento, minha filha. Eu faço, eu multiplico, é isso, eu sou isso daqui. Nunca vai faltar. Eu tenho jabuticaba para todo mundo. Ah, não, aplauda o Senhor. Eu gosto da fartura, eu gosto da gentileza, da generosidade, das coisas bem feitas, eu gosto. E esse dia, eu de verdade estava chateada, porque meu pai era muito generoso, mas o Senhor falou, filha, olha aí, está aí o pé de jabuticaba, vocês não vão dar conta ainda de chupar tudo. E tem pessoas que não dá conta de fazer um pão de queijo para o outro. Vira para o seu irmão e fala assim, você pode ser mais generoso. Porque a riqueza da glória, fala meu povo, a riqueza da glória está na sua vida. E Deus é rico. Generoso, próspero, bem-sucedido, farturento é o nosso Deus. Aplauda forte, aplauda forte. Meu Deus, é só um exemplo. É só um exemplo. E Ele está atuando em todas as áreas da nossa vida. Fala assim, o Senhor está cuidando de tudo. Vamos dizer assim, Espírito Santo, paira, deita sobre a minha vida, sobre minha conta bancária. Senhor, traz vida onde tem morte, traz vida onde está morto. Traz vida. O Senhor pode? Não, me responde, o Senhor pode? Reage, o Senhor pode. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos andar mais um pouquinho para frente no versículo 17 e 19. A 19. Vocês podiam ler comigo. E assim habite Cristo no vosso coração. E alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que oração maravilhosa! Isso é uma oração apostólica. Isso é uma oração apostólica. Se às vezes você dobrar os joelhos e não saber o que orar, vai para o livro de Efésios e ora. Ora o livro. Ora um capítulo. Mas é tão pequenininho, né? 5 capítulos. Dá para orar mais 6? Não. E aqui está falando de
4 está falando de dimensões insondáveis do amor de Cristo. Fala comigo assim, 4 dimensões do amor de Cristo. Você pode assim abrir o braço, pode até bater no outro aí do lado, não tem nada não. Aí ó, o amor dele é muito grande. E aqui, eu queria que colocasse aquela cruz. São extremidades da cruz, falando que esse amor, ele é largo, fala assim, largo. E essa largura está significando que abrange a todos indistintamente. É o amor que é para todos. Qual foi o versículo que a Thaisa leu aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Um amor tão grande que abrange a todos. Fala assim, a largura. Agora fala assim, o comprimento. Abrange todos os tempos. Comprimento desse amor. A largura não tem raça, não tem cor, não tem idade, não tem padrão social. Ele ama o ser humano. Ele é amor. E Ele te ama. E Ele te alcançou. E esse cumprimento é para abranger todos os tempos. Passado, presente e futuro. Fala assim comigo, Deus plantou a eternidade no meu coração. Por isso, eu falo para os irmãos, por isso que você não tem vontade de morrer. Fala assim, eu não tenho vontade de morrer. Porque eu sou eterno. Deus plantou a eternidade dentro de nós. Agora a questão é, para onde você vai, né? Porque você está achando que não tem inferno? Onde você vai passar a eternidade? Eu quero passar a eternidade com o meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Quantos sentem esse amor grandão aqui? Fala assim, é um amor grandão. Ah não, gente, seja mais extravagante. Fala assim, é grandão. Ah, vamos dar uma gritada, né? Eu sou... É a pastora que vocês têm mesmo, gente. A altura. Ele se estendeu até ao céu para trazer o seu Filho amado para cada um de nós. Ele estendeu o seu amor. Ele se esvaziou de toda a sua majestade para nos levar também a esse lugar. Oh, meu Deus, que tamanho de Deus! E aí a profundidade. E Ele suportou todo o sofrimento para expiar os nossos pecados. Ele suportou a angústia da morte. Ele suportou a angústia da rejeição. Diz que uma das dores mais profundas do ser humano é ser rejeitado. Ele suportou a profundidade desse sentimento de rejeição. E lá no Salmo 18 diz, cadeias infernais me cingiram. Olha a profundidade dessa dor. Cadeias infernais me cingiram. E tramas de morte me surpreenderam.
é dor, é profundidade. E uma profundidade como essa não é para a gente viver raso, não é para a gente viver sem experimentar desse amor tão profundo, tão alto, tão grande, tão comprido, tão imenso. É o nosso Deus. Agora, coloca a cruz aqui para mim, por favor. O que mais me chama a atenção nessa cruz é que tem o vertical e o horizontal. E no meio dela, da cruz. Não, gente, o computador lá dá problema. Mas no meio da cruz está o ponto de convergência. No meio da cruz está o encontro da eternidade, está o encontro do meu coração com o coração dele. No meio da cruz está o encontro do seu coração com o coração dele. Meu Deus, no meio dessa cruz eu me encontro, e é quando eu decido morrer para mim mesmo e nascer para Jesus. É quando eu digo que eu diminua e que Ele cresça. É quando eu digo, quando a minha vontade, Senhor, seja feita somente a Tua vontade. Quando você encontra o meio, você se rendeu à vontade do Senhor. É quando o Kairos se encontra com o Cronos. É quando Jesus se prostra e diz: seja feita a tua vontade. Que Ele cresça e que eu diminua. Essa foi a oração de João Batista. Mas a oração de Jesus foi: se você quiser me seguir, você vai ter que morrer todo dia, negar a si mesmo, negar a sua vontade e me seguir. Mas para início de conversa, dá para cantar: que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Para início da nossa caminhada, que Ele cresça e que eu diminua. Mas Ele vai nos levar ao meio dessa cruz. Mas no meio dessa cruz é o ponto de convergência, onde eu vou encontrar toda a provisão de Deus. Fala assim comigo: o melhor lugar para se estar é no centro da cruz. Fala, gente, fica com medo não. O melhor lugar para se estar é no meio da cruz. Nesse lugar você está protegido. O melhor lugar para Davi estar era lá na guerra, lá nas batalhas que o Senhor tinha colocado ele. Porque é o centro da vontade de Deus para mim, para ele. Qual é o centro da vontade de Deus? Sabe qual é o problema? Enquanto você não se rende à vontade perfeita de Deus, muita coisa acontece na sua vida. A hora que você pensa que vai acontecer, que vai vingar, acontece um negócio. Nossa, mas agora eu achei que ia dar certo. Não foi. Mas a hora que você se rende e você fala: é aqui no meio da cruz, o ponto de convergência, que eu abro mão de mim mesmo para que a vontade do Senhor aconteça na minha vida. Aí o Senhor diz: é, meu filho, é. Aí nesse lugar você vai experimentar tudo que eu tenho para você. E as portas começam a abrir, as provisões começam a chegar, porque Deus vai pagar a conta para onde Ele aponta.
Mas enquanto você está duro, enquanto você está obstinado no seu próprio caminho, você se vira para pagar sua conta. Mas quando você se rende, o Senhor cumprirá as promessas dele. Então fala assim comigo: o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Fala: nesse lugar eu estou protegido, eu estou seguro e eu tenho toda a provisão. Toda a provisão. Você crê? Último versículo, 21. A ele. 20, volta. Esse é meu versículo, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu queria que você fizesse uma pergunta para a pessoa que está do seu lado e falasse: você sabe da importância de ser fortalecido no poder de Deus? Uau! Amados, porque Ele vai fazer infinitamente mais conforme o poder de Deus que está operando em você. Ele vai fazer infinitamente mais. Ele vai fazer infinitamente. Mas pastor, o que eu faço com a fraqueza? O que eu faço com as minhas limitações? O que eu faço, querido? E aquela resposta que não chegou? Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Finalizou 7 anos na nossa vida e eu esperava uma outra resposta de Deus. E veio outra que eu falei: mas como assim? Me jogou lá embaixo. Pastorinha de vocês, esses dias, acho que deu uma depressãozinha. Eu sou gente, não sou Mulher Maravilha, não sou melhor do que vocês. A diferença é que talvez seja que as situações ocorram, as angústias venham e eu permaneço sempre firme nele. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo. Não aplauda Ele. Aí o inferno vem jogando as suas sementes, porque ele é covarde. É endemoniado o cão. Nossa, mas o tal do Lúcifer, do Satanás, ele é endemoniado demais. É o próprio. À toa. Ele a gente pode xingar. Meu Deus. E ele mina você e começa a dizer que você não vai conseguir. Mas olha como essa oração de Efésios 3 é forte, meus amados. E nós somos fortalecidos no poder dele. Nas nossas fraquezas nós bendizemos, nos nãos, naquilo que não chegou como a gente queria ou como a gente esperava. É aqueles jovens diante da fornalha e a estátua imensa de Nabucodonosor, todos se curvaram para aquela estátua e eles não, vai tocar a trombeta de novo e nós vamos dar uma chance para vocês. E eles, pode tocar, não vou me curvar, não vamos nos curvar. Aí o Nabucodonosor falou assim: quem que é aqueles malucos lá de pé?
eles vão morrer na fornalha, avisa para eles que vai tocar a trombeta de novo aqui, para eles se curvarem. E eles falaram, não, vocês não estão entendendo, avisa lá, Nabucodonosor, que nós não aceitamos outro Deus no nosso coração, nós não nos curvamos para outro ídolo, nós não curvamos para nenhuma estátua, nós nos curvamos somente para o Deus invisível. Vocês não estão vendo Ele, mas nós nos curvamos, mas vocês vão ser mortos. Morri, acabou. Sem problema, nós vamos morrer. Sem problema. Verdade? Aumenta a fornalha. Aumenta a fornalha 7 vezes mais. Tudo bem, vamos torrar mesmo. Acabou. Amados, eles não se curvaram e os homens, os soldados que chegaram na fornalha perto para lançar eles lá dentro, morreram com o vapor, de tão quente. E jogaram esses 3 homens lá. De repente, Nabucodonosor levanta e diz, o que é isso que está acontecendo lá dentro? Nós jogamos quantos homens lá? 3. Não, tem um 4º homem lá que é semelhante ao Filho do Deus vivo. Vocês não vão aplaudir? Não é possível que vocês não vão aplaudir. Ele livrou, o Senhor fez infinitamente mais. Nem o cabelo deles queimou. Eles não saíram lá com cheiro de churrasco, não, gente. Saíram com o perfume de Cristo. Vamos ficar de pé. Quantos estão animados? Quantos estão animados? Vamos ler o último versículo, 21. Por favor, assim, a maior força que você tiver aí no seu pulmão. Quantos estão vivos? Ô, Henrique, você falou, Henrique? Vamos de novo. Quantos estão vivos? Então vamos ler esse versículo com toda a força do nosso pulmão. Fala para o seu irmão, ele está te deixando respirar. Fala forte, vamos lá. A ele... por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha, deixa o versículo. A ele seja a glória aonde? Fala assim, na igreja. Lá na sua casa, você é membro do corpo de Cristo. Aqui, junto com os irmãos, você é a igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aqui, a congregação é a igreja. A Ele seja a glória na igreja. Eu queria que você valorizasse muito seus irmãos aí do lado, porque na igreja é com eles, por causa desse ajuntamento aqui, na igreja. Jesus morreu, o amor dele foi para que a igreja dele fosse levantada, para que a noiva dele fosse levantada, para que a noiva dele fosse preparada, para que a noiva dele fosse ungida.